tarde, estamos de volta aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. E hoje a gente está feliz da vida, né? Porque apareceu o sol, apareceu para aquecer, apareceu para dar esperança, apareceu para dar um colorido especial. Hoje a gente tem essa graça de estar aqui na Praça das Águas em São Pedro da Aldeia. Eu vou pedir a nossa amiga ali para dar uma giradinha para vocês virem que coisa linda que Deus fez para nós hoje. Interessante a gente ver, eu estou aqui olhando a minha colega, Dona Cleide, fazendo essa gravação. E eu fiquei pensando, quando nós viemos para cá, ela estava retornando para o seu trabalho, né, na segunda-feira. E para nossa surpresa, quando ela chegou para trabalhar, deram mais 10 dias de folga. E eu só fiquei agradecendo a Deus. E quando ela chegou em casa, nós estamos ali na casa dela, né, passeando um pouquinho. E quando ela chegou e me disse isso, eu só pude glorificar a Deus. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou toda enrolada com câmera, sou toda enrolada com celular. Não entendo bulofas de muitas coisas, né? Até porque a nossa dificuldade em obedecer, quando o Espírito Santo falou que nós deveríamos gravar essas pregações, eu falei, meu Deus, e agora? Muito mal sei tirar foto, terrível fazer selfie, muito menos fazer vídeo. E aí Deus vem surpreendendo a gente, né? E coloca, de acordo com a nossa necessidade, Ele coloca as pessoas do nosso lado. E quando Ele manda a gente fazer algo, Ele mesmo vai provendo, Ele vai suprindo tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E ontem à noite Ele disse para nós virmos hoje fazer uma gravação. E não sei onde vocês moram, né? Onde essa live está chegando, mas aqui estava chovendo bastante. E eu falei, Deus, amanhã vai ser meio complicado, né? A não ser que a gente faça uma live dentro de casa. Para mim não tem problema. Mas Ele colocou em nosso coração estar nesses ambientes abertos, na natureza, que é algo que agrada o nosso coração, alegra a nossa vista. E como eu já falei para vocês muitas vezes, eu amo a natureza e ela me inspira. Depois a gente vai estar compartilhando com vocês. Eu já encontrei uma amiga coruja ali, eu já encontrei um passarinho amarelo, não esqueci o nome dele agora, mas depois eu vou lembrar para estar passando o nome para vocês. E quando a gente acordou hoje, eu vi o tempo clareando, atrás de nós aqui a nuvem está carregada. Mas graças a Deus que pra cá, tô eu de olho já na coruja ali, ó. Falando da coruja, não sei se a Cleide vai conseguir pegar a corujinha. Quer dar um zoom? Você diminui. Dá pra ver a corujinha aí? Não sei se vocês conseguiram visualizar a coruja. Interessante, enquanto nós passávamos na praça também, eu estava dando uma girada ali nas flores e eu encontrei os pássaros cantando. Eu falei, onde estão esses pássaros? Eu fui me aproximando e vi eles bem escondidinhos dentro da vegetação. A coisa mais linda, a criação de Deus. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre fé. Não sei se essa distância aí tá boa não, tá joia? Não sei se o microfone é captação, som, por causa do vento. Se alguém aí estiver percebendo falha no som, a gente pede para aproximar mais um pouquinho, porque aqui tá ventando bastante. Mas nós vamos então falar com vocês sobre fé. O Espírito Santo colocou em meu coração de perguntar, começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Fé, que tipo que é a sua? Nós temos conversado por esses dias com várias pessoas
e temos falado sobre as diferenças, os diferentes acontecimentos, né, as diferentes mudanças que têm ocorrido no meio das igrejas, no meio dos servos de Deus, no meio da população de modo geral, por causa dessa pandemia. E muita coisa realmente mudou e muita coisa vai passar a ser diferente de agora para frente. E a gente comentava sobre algumas igrejas grandes que hoje estão tendo que fechar as portas. Nós temos comentado sobre algumas pessoas que estão naufragando na fé. Nós estávamos comentando ontem sobre pessoas que estavam tão envolvidas na obra de Deus, mas elas estavam muito focadas no templo, nas quatro paredes. E a gente chegou à conclusão de que a fé delas estava nas quatro paredes. Mas quando a gente tem a consciência de que a igreja não é o templo feito de concreto, feito de cimento, de areia, de tijolo, mas que a igreja somos nós, e que a nossa fé ela não pode estar firmada numa igreja, a nossa fé não pode estar firmada numa denominação, a nossa fé não pode estar focada num líder e a nossa fé não pode estar focada nas circunstâncias. E quando a gente fala de fé, o primeiro texto que vem à nossa cabeça, é um dos textos que eu deixei como base aí, Hebreus 11. E ele nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o primeiro tipo de fé que a gente encontra aí é a fé que nos faz acreditar em Deus. E essa fé ela é necessária até para a nossa salvação, porque a Bíblia nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Para nós recebermos a salvação que vem de Deus, para nós nos apropriarmos dessa salvação, nós temos que ter fé, porque é algo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Jesus é real para aqueles que acreditam nele. Para muitos que não acreditam, ele nem existe, é um mito, é uma historinha que foi inventada. Mas pela fé nós acreditamos que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade, que ele é real e que ele existe, embora nós não o vejamos, mas a gente pode sentir a presença dele. E nesse texto aí, no versículo 6, Hebreus 11, diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador, ela quer dizer recompensa. Ele dá recompensa àqueles que o buscam, mas é preciso ter fé. Mas quando a gente pensa no Evangelho, como nós estávamos vivendo, presenciando antes dessa pandemia, muitas pessoas se apropriavam desse texto para dizer que a gente tinha que ver uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade, né? Porque Deus recompensa aqueles que o buscam. Até certo ponto, a gente acredita que Deus realmente tem recompensas para aqueles que o buscam. Mas não é só a fé que opera a salvação, não é só a fé para a gente conquistar, para a gente avançar, para a gente possuir. Essa fé que fala que todo mundo tem que estar sempre vencendo e conquistando. Não é sobre esse tipo de fé que eu quero falar com vocês, não. Porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sim. Mas eu quero falar para vocês de uma fé que nos faz suportar, de uma fé que nos faz avançar, de uma fé que nos faz ficar de pé mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando a gente enfrenta as adversidades, quando a gente enfrenta a perseguição, quando a gente enfrenta tristezas e tribulações. É mais ou menos por aí que eu quero falar com vocês sobre fé nessa tarde. Se nós olharmos a Bíblia também, nós vamos ver ainda, hoje eu estou com uma colinha aqui, né, para dar algumas bases para vocês. Em 1 Coríntios 12:9 fala sobre a fé como dom. A fé como dom é algo especial. Eu creio que poucos são os que têm essa fé que traz à existência milagres, essa fé que faz o impossível acontecer. E se eu entendo essa fé como dom, isso me leva a acreditar que ela não é para todos. Nós sabemos também que a fé, ela é algo pessoal. Romanos 14 diz o seguinte: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Você tem fé? Tem essa fé para você. A fé é uma coisa muito pessoal, é muito introspectiva, é muito subjetiva. Eu, por exemplo, posso estar congregando com a minha amiga que está atrás aqui fazendo a gravação, na mesma congregação,
estar sujeito e submetido às mesmas pregações, mas quando se diz respeito à fé, eu tenho uma medida de fé e ela tem outra medida de fé. E na verdade, uma palavra que eu sempre gosto de usar e durante a minha vida inteira, em todos os aspectos da vida, eu uso respeito. Nós temos que aprender a respeitar a fé do outro. Qual é a sua fé? Eu não sei. Qual o tamanho da sua fé? Eu não sei. Um tem fé que tudo se pode comer, o outro tem fé que só pode se alimentar de legumes. E a Bíblia diz que a gente tem que respeitar o que come legumes. Não critique aquele que come carne não critique aquele que acha que só deve comer legumes. Então a fé é algo muito pessoal e chega a ser muitas vezes desumano quando a gente atribui ao outro por questões visíveis, por questões aparentes. A gente diz, fulano não tem fé. Quem disse que não tem fé? Pelo simples fato dele seguir a Deus, dele acreditar em Deus, dele ter uma esperança na eternidade, ele tem fé. E na verdade a fé, ela não se resume somente nessas coisas materiais, nessas coisas humanas, nessas coisas do dia a dia, não. A gente tem que ter fé até na salvação, até naquele lugar que Jesus tem preparado para nós na eternidade. Fé para acreditar que, embora a gente chore muitas vezes aqui nesse mundo, e muitos passam até a vida inteira chorando, porque tem pessoas que passam mínimas situações que, meu Deus, a gente olha para assim, não tem problema nenhum, né? Pessoas com enfermidades incuráveis, mas ela consegue continuar, apesar dessas situações, das doenças incuráveis, dos problemas sem solução, ela consegue acreditar que mesmo que ela chore uma vida inteira, na eternidade ela crê que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque as primeiras coisas já se passaram e o mar já não existe. João teve essa visão em Apocalipse 21 e ele falou, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então nós percebemos que a fé, como nós falamos aqui, é algo muito pessoal e a gente não tem como qualificar, fulano tem uma fé excepcional, o outro tem uma fé pequena. Nós não podemos falar isso porque só Deus conhece o coração de cada um. A minha mãe é uma pessoa que não teve oportunidade de estudar muito, mas ela falava algumas coisas assim que a gente traz hoje, né, para a nossa vida, e eu creio que eu vou levar para a vida inteira. E ela dizia o seguinte, o coração é terra que só a própria pessoa pode pisar. E eu quero parafrasear dizendo que o coração é uma terra que só Deus conhece. Então eu não tenho como olhar para a pessoa, olhar para o estilo de vida, olhar para a forma que ela vive e dizer se ela tem fé ou não tem. Porque só cabe a Deus julgar, né? Com a mesma medida com que medirdes, vocês serão medidos. Então eu não tenho o direito de apontar o dedo para ninguém, dizer quem tem fé e quem não tem, porque o que para mim é considerado fé, que me leva a conquistar, a avançar, a possuir, o outro tem fé para crer que Deus é suficiente para não faltar o pão de cada dia. O outro tem fé para acreditar que ainda que ele passe por lutas e tribulações e aflições, o Senhor o livra de todos. Talvez a gente encontre pessoas que não tenham fé para ter um carrão, que não tenham fé para ter um casarão, que não tenham fé para ter boas roupas, mas ele tem fé o suficiente para dizer, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem que ter fé para acreditar que Deus suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando a gente fala dessa fé triunfalista, eu tenho que separar aqui duas situações para vocês. O que é desejo e o que é necessidade. Talvez o meu desejo seja a sua necessidade e a sua necessidade seja o meu desejo. Eu vou explicar para vocês mais ou menos. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com vendas e precisa de um carro para se locomover, para levar mercadoria de um lado para o outro, para ela, o carro é uma necessidade. E para outros que não precisam de um carro, que moram bem localizados, moram do lado do trabalho, querem ter um carro, talvez seja apenas um desejo. E a gente tem que ter fé o suficiente para saber diferenciar e para não julgar a necessidade de um e o desejo do outro. Porque o carro para um pode ser necessidade, para o outro pode ser desejo.
Para um computador pode ser necessidade, para o outro pode ser um desejo, mas nós temos que ter fé suficiente para saber viver com aquilo que nós temos, para ser grato a Deus com aquilo que Ele coloca em nossas mãos e para acreditar, como Paulo fala em Filipenses 4,19, Deus suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando a gente fala de necessidade, vamos esquecer as coisas secundárias. Vamos pensar um pouquinho no que é necessário para a nossa sobrevivência. Nós precisamos de um teto? Precisamos. Nós precisamos nos alimentar todos os dias? Precisamos, porque o nosso corpo precisa ser nutrido. Nós precisamos nos vestir? Precisamos nos vestir. Então, essas são as necessidades básicas. E a palavra de Deus diz que Deus suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Na nossa infância nós passamos por muitas dificuldades, nós nascemos num lar pobre, de família grande, né? E nós passamos por muito aperto na vida, nós já fomos muito ajudados, mas eu posso dizer para vocês, fome nós nunca passamos. E quando eu penso em fé, eu fico meditando também em algumas pessoas, né, que gostam de se alimentar bem. Isso não é errado, não. Mas quantas vezes nós somos ingratos quando nós só temos o básico, o pãozinho de todo dia? Eu quero dizer para vocês que nós temos que ter fé até para ter o pão de cada dia, porque os dias são maus. Nós temos vivido dias difíceis na face da terra, né? E nós temos que ter fé em Deus para acreditar que o pão não vai faltar. E pensando no pão, a gente vai para o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus sempre vai suprir. E talvez assim como foi com o povo no deserto, o maná era uma porção para cada dia. E quantas vezes a gente, na nossa ansiedade, né, na nossa desconfiança, na nossa falta de fé naquele que supre as nossas necessidades, está comendo hoje, preocupado com amanhã e o que vai ser depois, o que a gente vai comer daqui a um mês. E eu quero te dizer nessa tarde, pela fé, aprenda a agradecer a Deus pelo pão de hoje. O amanhã Deus proverá. Tem sido assim com a gente, tem sido já há muitos anos desse jeito. E quando eu penso em sacrificar, quando a gente pensa em obediência, né, a gente lembra de uma pessoa muito importante no Velho Testamento. E por incrível que pareça, nessas 2 semanas, as pessoas com quem nós temos encontrado, é o que mais elas têm falado, sem saberem que também é um personagem da Bíblia que me inspira muito, que é Abraão. Abraão é o maior exemplo de fé para todos nós, mas é também um exemplo de obediência. E ele só foi obediente pela fé, quando Deus mandou ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, para a terra que Deus ia mostrar. Ele nem sabia ainda para onde ia, mas Deus falou, sai para a terra que eu vou te mostrar. E por obediência ele foi e fez. Para obedecer a Deus, né, nós não vemos muitas vezes o que Deus quer que a gente faça. A gente não sabe onde Deus quer que a gente chegue, mas pela fé ele fala, vai, e a gente vai. Abraão também é um exemplo de fé, quando Deus prometeu a ele dar um filho, e em determinado tempo, né, da idade do filho, se eu não me engano, estava entrando na adolescência, se fosse na nossa contagem hoje do Ocidente, né, Deus pede a ele o próprio filho em sacrifício. E mesmo sabendo que Deus cumpriria promessas através daquele filho, ele vai e oferece o próprio filho, Isaac, em sacrifício a Deus. Fé e obediência andam juntos. E Deus prometeu a Abraão que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus nos escolheu para nos abençoar, para que sejamos abençoadores. Isso é fé. Será que você tem essa fé? Ou você só tem uma fé triunfalista quando está tudo bem? Quando você está nadando em cima da gelatina, quando está tudo molezinho, como diz o ditado, né? Está suave na nave, aí você tem fé. Quando você tem dinheiro, quando você está com a geladeira cheia, que tipo de fé e qual fé é a sua? É uma fé só que te leva a acreditar no sobrenatural? Uma fé que te leva a acreditar só na abundância? Ou uma fé também que te permite continuar firme, acreditando em Jesus, mesmo quando diante dos teus olhos você não vê nada? Mesmo quando diante dos teus olhos promessas que Deus fez não acontecem? Que tipo de fé a sua? Jesus falou para os seus discípulos que se eles tivessem
fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e assim seria feito. O grão de mostarda é o grãozinho menor de todas as hortaliças, a menor semente, né? E Jesus falou: olha só, se tiver uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então, como que eu posso olhar para alguém e dizer: esse tem fé e esse não tem fé? Eu me lembro de uma época, né? Eu gosto de carros antigos, quem me conhece sabe. Nós tivemos uma Kombi vovó e ela era linda, ficou linda, maravilhosa. E eu tive o privilégio de colocar minhas próprias mãos para fazer o estofamento do tempo que a gente trabalhava com costura. Não tenho vergonha de falar das minhas origens, não tenho vergonha de falar de onde a gente veio, né? Porque eu sei onde Deus vai nos colocar. E eu tenho orgulho do meu passado, eu tenho orgulho das minhas origens, eu tenho orgulho daquilo que me deu dignidade. E nós estofamos aquela Kombi vovó, ela ficou linda, né? E depois nós tivemos também 2 fusquinhas que nós reformamos. Eu também fiz o estofamento de um. Maravilhoso. Para mim, o mais importante era ter um carro que me levasse de um lado para o outro, embora muitos não pensem assim, né? Uns desejam ter carrões de marcas. Hoje, se vocês me perguntarem marcas de carro, eu nem sei, porque isso não está no meu coração. Para mim, o mais importante é ter um Fusca. Tem gente que gostaria de ter um Fusquinha e não tem condições, por mais simples que seja. Tem outros que têm um desejo de ter uma moto e não pode, por mais barato que seja. Já tem outros que gostariam de ter uma bicicleta e não podem ter uma bicicleta e andam a pé. Então nós temos que saber dar valor a cada coisa que Deus coloca em nossas mãos. Se a gente tem, amém, graças a Deus. E se a gente não tem e o outro tem, nós não vamos invejar aquele que tem, mas nós também não vamos deixar de valorizar a nossa fé ou achar que nós não temos fé porque nós não conseguimos alcançar o que o outro alcançou. Porque Deus, Ele olha para cada um individualmente. E Jesus falou que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer grandes coisas. Então, como vocês veem aí, né, dentro da palavra de Deus, a fé é algo muito pessoal e muito subjetivo. Enquanto muitos esperam que você tenha fé para fazer coisas mirabolantes, Deus requer de você uma fé que te ajude a suportar as afrontas, as perseguições, as dificuldades e todas as lutas que você tem passado. E sobre essa fé, eu estive lendo, né? Jesus ele falou em Lucas 18:8 o seguinte: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, de todos esses tipos de manifestações de fé, de todas as proporções, de todas as dimensões de fé, eu quero te perguntar: se Jesus voltar hoje, você tem fé para subir com Ele? Porque Ele fala na sua palavra que quando Ele voltar, será que Ele vai conseguir encontrar fé na terra? E esse livro de Mateus, de Hebreus, no capítulo 11, muitos usam só esses versículos chaves, né, de 1 a 6, para incentivar as pessoas, os servos de Deus, a terem essa fé mirabolante. Mas eu quero que você vá para o final do livro. Eu não vou ler porque nós não estamos aqui com acesso ao texto, né, em outro celular para poder dizer para você, mas depois você lê em casa. Hebreus 11, de 23 a 40. É sobre esse tipo de fé que eu tenho certeza que quando Jesus voltar, Ele vai procurar em mim, Ele vai procurar em você. E eu te pergunto, você que serve a Deus, você que é membro de uma igreja, você que diz que adora Ele, você que diz que crê nele, será que você tem esse tipo de fé? A fé de Hebreus 11, de 23 a 40. Se você puder, depois você leia esse texto. Ela conseguiu colocar para nós aqui. Eu gostaria de ler para vocês. Olha só, muitos só se detêm nos primeiros versículos de Hebreus 11. São lindos, são maravilhosos. E muitas vezes eu questionei quem fala sobre fé. E eu perguntei assim: Deus, por que eles não vão para o final do texto? Porque não convém?
E até bem pouco tempo a gente via muitas igrejas aí, show da fé, show que faz acontecer curas, milagres, maravilhas, prosperidades, adquirir, possuir, conquistar, avançar, enfim, essa baboseira toda, vocês me perdoem, porque a fé bíblica que Jesus espera para os nossos dias não é essa fé. Por senão ele não teria falado, porventura, quando o filho do homem vier, ele achará fé na terra? E eu quero que você veja comigo, Hebreus 11, 23 a 40, diz assim, olha, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme quando vendo o invisível. Presta atenção, pela fé, José deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, falando de Moisés, desculpe, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, você sabe quem foi Raabe? Só um parênteses aqui, Raabe foi uma prostituta. Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Preste atenção, faltar-me-ia tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé, presta atenção, pela fé, eles venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas, pela fé fecharam a boca dos leões, pela fé apagaram a força do fogo, escaparam ao fio das espadas, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos. Eu quero repetir esse versículo para vocês, Hebreus 11, 34, pela fé apagaram a força do fogo. Não importa se você está no meio da fornalha, porque no meio da fornalha está o quarto homem, e ainda que aqueçam essa fornalha 7 vezes mais, pela fé em Jesus, conosco nós vamos apagar a força do fogo. Pela fé escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, e é o poder de Deus, a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É pela fé, é pela fé. Por mais que você se ache fraco, você é forte, porque aquele que está em você é forte. O Deus forte está dentro de nós, o Emanuel está dentro de nós, não está só conosco não, o Deus forte está dentro de ti, o Deus forte está dentro de mim, e pela fé, porque nós acreditamos que esse Deus está dentro de nós, da fraqueza nós podemos tirar forças. Quando a gente pensa que a gente não pode, Deus nos faz ir além. E quando a gente pensa que colocar um ponto final na nossa vida, na nossa história, Deus coloca uma vírgula e fala assim, nessa história só eu coloco ponto final. E muitas vezes nós vamos ter ponto vírgula, reticências, nós vamos ter interrogações, nós vamos ter exclamações, mas ponto final só Deus pode colocar, porque nas nossas fraquezas nós temos fé para passar com a certeza de vitória. Pela fé, na batalha se esforçaram, você consegue, você pode e você vai, se esforça, esforçai-vos e tem de bom ânimo, porque eu sou convosco, diz o Senhor. E pela fé puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Se o inimigo vier contra nós, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria.
Isso é pela fé. É pela fé que nós continuamos firmes e inabaláveis, acreditando que aquele que nos chamou é fiel para cumprir a sua palavra. É essa fé que Jesus está procurando encontrar nos nossos dias. Pela fé, Hebreus 11:35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Você já parou para pensar que fé é essa? Muitos, por não quererem negar a Cristo, recusaram o livramento. Aí você vive falando de uma fé triunfalista, de uma fé de super crente. Eu me nego a acreditar nessa fé, porque enquanto aqui no Brasil nós temos liberdade, nós não temos perseguição. Eu estou aqui em plena luz do dia, numa praça pública, falando de Jesus, pregando a palavra, falando daquilo que Deus mandou eu falar, e não tem ninguém me perseguindo, não tem ninguém aqui me amedrontando, não tem ninguém querendo me tirar daqui, querendo me escorraçar. Mas você já parou para pensar em quantos irmãos seus, irmãos nossos ao redor do mundo estão sofrendo perseguição por amor a Cristo? Muitos têm a possibilidade de aceitar os regimes dos reis, dos soberanos, dos governos e permanecerem vivos, mas por amor a Cristo e pela fé em Jesus, eles abrem mão do livramento e preferem morrer pela fé que eles têm em Jesus. Se você tivesse que hoje escolher entre ficar vivo ou morrer por amor a Cristo, o que você escolheria? Você tem fé? Será que você suportaria passar por isso? É essa fé que Jesus está querendo encontrar em nós, nos servos dos últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e quem não tiver essa fé perecerá, porque a perseguição ela existe sim ao redor de todo mundo, e vai chegar um tempo que todos os servos de Jesus serão perseguidos por amor a Ele. Versículo 36, pela fé, outros experimentaram escárnio, zombarias, outros experimentaram açoites e até cadeias e prisões. A Bíblia está cheia de exemplos. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, se tornou um prisioneiro. Nós sabemos que Jeremias foi aprisionado. Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Mas o que fez com que a fé deles prevalecesse? A perseverança de continuarem acreditando, mesmo se fossem devorados pelo leão, mesmo se fossem comidos pelos bichos, pelas bestas feras do campo, mesmo se a chama ardesse na pele deles, mesmo se queimasse, tudo se consumisse, se o corpo deles fosse carbonizado, eles continuaram acreditando em Deus pela fé. Apagou aqui, mas depois você continue lendo na sua casa. Mais para o final, nós vamos continuar lendo o versículo 36 ao 40 aí, vocês podem conferir depois em casa com calma. E vai continuar falando para nós que pela fé eles foram cerrados ao meio, pela fé passaram ao fio da espada, pela fé muitos mesmo crendo em Deus não alcançaram as promessas de Deus. Mas lá para o finalzinho, creio que para o versículo 39, vai dizer que desses que morreram desse jeito, pela fé em Deus, pela fé em Jesus, o mundo não era digno deles. Qual é a tua fé? Você tem procurado ter uma fé que mostra o que você pode conseguir, o que você pode conquistar, o império que você pode construir? Essa não é a fé bíblica, não. Essa não é a fé que Jesus tem exigido nesses dias. Mas o que Jesus exige de nós é uma fé de renúncia. É uma fé que permanece inabalável, mesmo diante das atrocidades, mesmo diante de toda coisa ruim que nós temos visto diante dos meus olhos. Teve uma época na minha vida que eu passei um momento muito difícil, e foi o pior da minha vida, o ano de 2004, onde eu tive uma depressão tão forte, fiquei doente fisicamente, vivia tendo uma anemia horrível, e começaram a desconfiar que eu estivesse com leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. Comecei a fazer vários exames para saber se a medula estava produzindo os glóbulos. E naquela época eu me lembro de uma oração que eu fiz a Deus, porque eu não sei se vocês estão lembrados, quem vem acompanhando essas lives,
Quando eu tinha 16 anos, 15 para 16, eu fiz uma oração. E eu falei, olha, Senhor, eu nunca quero pregar algo que eu não tenha vivido, porque eu quero que a Tua palavra na minha boca seja a verdade. Eu nunca quero ser hipócrita, Senhor, naquilo que eu falo para os outros. Não quero que se cumpra em mim aquilo que diz, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E eu me lembro que no ano de 2004, diante dessa situação, com a suspeita de um câncer no sangue, eu orei e eu falei com Deus, olha, Senhor, eu sempre preguei que o Senhor é o Jeová Rafá, e mesmo que eu não seja curada, eu vou morrer dizendo que o Senhor pode curar, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o soberano, o Senhor faz o que quer, quiser e através de quem quiser e na vida de quem o Senhor desejar. Mas hoje nós temos uma fé onde as pessoas querem colocar Deus como um servo, como alguém que a gente ordene e ele tenha que fazer tudo o que nós queremos, mas não é assim. A fé que Jesus exige de nós hoje é uma fé de submissão, e mesmo que Deus não faça o que eu quero, eu continuo crendo nele, aleluia, eu continuo louvando o nome dele, eu continuo exaltando o nome dele, e eu continuo dizendo que ele pode todas as coisas, mesmo que ele não faça aquilo que eu quero. É esse tipo de fé. E muitas pessoas acharam que eu era doida nessa época. Como que pode? Mas como que pode servir a Deus? Como que pode estar firme na presença de Deus e estar passando por isso? Não interessa, Deus é soberano e Ele tem um propósito para cada situação que Ele nos permite passar. E um dos versículos da Bíblia que de vez em quando eu estou compartilhando na rede social, porque eu vivo ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz apenas uma coisa, coisas boas, coisas que nos convêm. Diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu estou chorando, mesmo quando eu estou vivendo a escassez, mesmo quando me falta alguma coisa, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Qual fé é a tua? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te convidar a vir para essa fé bíblica, a vir para essa fé genuína, a vir para essa fé pura. Porque se Jesus voltar hoje, onde está a tua fé? Qual é a base da tua fé? Se Jesus te chamar hoje, você sabe dizer se pela fé você iria? Será que se Jesus olhar hoje para o teu coração, Ele vai encontrar uma fé nele, não uma fé em pessoas? E para encerrar, eu termino dizendo para vocês o que eu ontem falava com uma amiga já de muitos e muitos anos de caminhada, uma mulher de oração. Ela estava falando comigo, você já percebeu o que Deus está fazendo nos nossos dias? Aqueles que estavam lá em cima, nos púlpitos, aqueles que estavam nos ministérios se achando, estão todos caindo porque a fé deles foi por água abaixo. Não tem tempo para frequentar, não tem fé. Mas aqueles que estavam firmes em Jesus, aqueles que olham para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, esses são inabaláveis, esses foram fortalecidos, esses desenvolveram, como ela falava, uma comunhão e um relacionamento maior. Sabe por quê? A nossa fé está em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse que disse que quando ele voltar, será que ele acharia fé na terra? Se Jesus voltar hoje, eu te faço essa pergunta, ele vai te encontrar como uma pessoa cheia de fé ou como alguém que já desistiu de tudo, como alguém que não acredita mais em nada? Eu não estou falando em homens não, porque se a gente olhar para homens, a gente cai e a gente não tem fé em nada mesmo, porque os homens decepcionam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fique aí com essa palavra e eu termino com essa pergunta: que tipo de fé tem sido a sua? E eu oro, eu peço a Deus, eu clamo a Ele todos os dias que venha nos fortalecer através da sua graça, através do seu poder e através do seu Santo Espírito, para que a gente possa se manter
filhos de Deus inculpáveis e resplandecendo como astros nesse mundo que está em trevas. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Será que você tem servido para iluminar o caminho de outras pessoas? Ou você tem levado para cair numa fé furada, numa fé que leva a ser materialista, numa fé que leva a valorizar as coisas da terra? Se já ressuscitaste com Cristo, se a tua fé está em Cristo, buscai as coisas de cima e não as da terra. A fé que Jesus exige hoje de nós é essa fé que aponta para o alto, é a fé que aponta para o alto, para o céu. E se a nossa fé está apontada para o alto, se a nossa fé está firmada em Cristo, lá nas alturas, o que a gente sofre aqui pouco importa. Porque como Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. E Cristo em nós é a esperança da glória. Se esperamos em Cristo só nessa vida, se temos fé em Cristo só para essas coisas, só para resolver nossos problemas, só para pagar nossas contas, só para nos dar coisas materiais, se esperamos em Cristo só nessa vida, presta atenção, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por mais que você pregue, por mais que você esteja enfiado dentro de uma igreja, por mais que você seja obreiro há muitos anos, se você espera em Cristo só para solucionar os teus problemas da terra, você é miserável. É o mais miserável de todos os homens. Não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Paulo, através da palavra de Deus. Qual é a tua fé? Que Deus abençoe, né? Fique aí na paz de Deus, que a graça dele seja abundante sobre a tua vida. Eu agradeço aos que estão nos acompanhando, aos amigos que têm falado, que têm sido edificados. Muito obrigada pelo carinho e que Deus abençoe a todos. Fique aí com esse pôr do sol lindo aqui de São Pedro da Aldeia.